Primeiro, muito Tudo bom? obrigada por ter aceito o nosso convite, por começar essa série de 3 lives que a VG vai promover. Amanhã e sexta-feira nós vamos estar aqui às 18 horas do Brasil, às 22 de Portugal. E amanhã a gente vai conversar com o Lucas, que é psicólogo também, que passou pela experiência do luto, então ele vai trazer caminhos alternativos para lidar com a dor. E na sexta-feira a gente vai ter a Flávia para falar também sobre como cuidar de mães atípicas, né? De como poder gerar amor e fortalecer essa rede, principalmente, esse papel de mãe, né, Rê? Que tu também é mãe, sabe muito bem sobre isso. Sim. Então, eu quero começar, pessoal, apresentando para vocês a Renata. Ela é uma pessoa que, além de eu admirar e ter uma gratidão enorme, ela é psicóloga, ela é fundadora da RGC, né, Consultoria e Saúde Integral. E o próprio nome já diz muita coisa, é saúde integral que ela trabalha. E ela tem uma história muito bonita de carreira, veio da área de RH, teve também os seus contratempos e os seus aprendizados, né, Rê? Que eu acho que tu vai compartilhar isso Como conosco. todo bom ser humano. Como todo bom ser humano, como exatamente, exatamente. Então, eu gostaria assim de poder passar a palavra para ti, para que tu possa se apresentar, contar um pouquinho da tua jornada e o porquê que a gente escolheu a pauta de autoconhecimento através da constelação sistêmica. Ok, vamos lá então. Bom, primeiro, boa noite a todos. Muito obrigada por essa honra, né, de estar aqui contigo, que é também uma pessoa que eu admiro muito, com quem eu tive a honra, né, de fazer a formação em inteligência emocional lá na primeira turma, eu acho, né? Na Primeira ou primeira segunda? turma, Primeira 2019. turma, com a Helena, num momento de transição. Então, eu acho que veio bem a calhar, a gente nem falou disso, né? Quando a gente É conversou sobre a verdade. live, mas foi bem no momento de transição. Então, foi quando eu estava bem nessa busca de mais ferramentas. Mas então, eu sou a Renata, sou fundadora aqui da RGC Consultoria e Saúde Integral, que eu tenho há 3 anos e meio. Sou psicóloga de formação, pós-graduada pela UX em constelações sistêmicas, um tema agora que está na moda e a gente vai falar um pouquinho nos próximos Uhum. minutos sobre. E também trabalho como consultora em desenvolvimento humano. Então, eu venho de uma área, eu tenho quase 20 anos de formada, eu venho de uma área de 16 anos na área de RH, sendo 10 anos desses 16 como gestora, então é uma boa caminhada. E no final, na verdade, no início de 2018, eu comecei a perceber, né, alguns movimentos meus, do meu próprio corpo, a escutar, porque eu sempre comecei a fazer terapia logo que eu entrei na faculdade, então desde os 19 anos. Lá se vão, eu tenho 40, estou no ano do 44, então uns bons anos aí de terapia. Terapia, psicoterapia tradicional e terapias integrativas. O pessoal já vai fazer o link aí. Então, início de 2018, a minha filha já estava, né, ela nasceu em 2015, ela já estava no ano de 3 anos, 3 para 4 anos, e eu comecei a perceber que aquele ritmo maluco, né, que eu tinha trabalhando numa empresa de varejo, prestação de serviços, eu adoro trabalhar, né, então eu sou uma pessoa que enquanto tiver uma agenda, eu estou colocando as pessoas e faço isso com o maior prazer. Mas na época eu não estava me dando conta de que era importante dar um limite para isso. E que as áreas da minha vida começaram a ficar desbalanceadas. Né? Eu estava total desequilíbrio. Tanto que eu cheguei eu fiz já algumas somatizações e eu fiz uma paralisia facial, né, por estresse. Também desenvolvi, né, pressão alta, que tem um fundo emocional. E mais alguns contratempos que eu fui tendo. Só que ali eu resolvi, não, eu preciso agora parar e ver o que faz sentido para mim. Eu acho que é uma pergunta que já cabe aqui para qualquer pessoa, né? O que eu faço hoje faz sentido para mim? Que lugar eu ocupo na minha vida, né? Então, essa é a base do autoconhecimento. E eu trabalhando com isso, eu preciso e me exercito nisso todos os dias. Quanto mais eu falo para as pessoas, mais eu Mas a também gente tem que trago para mim praticar, né? esses questionamentos. E aí, então, eu vi que era o momento de eu fazer uma transição. Então, eu busquei um coach, na época, já fazia terapia, e programei a minha transição, né? Mas
fiz também um burnout. Então, assim, o meu corpo precisou gritar, né, para eu poder ver que não era o momento de eu repensar, né, as áreas da minha vida e o que eu queria, o que fazia sentido. Adoro a área de RH, pode falar. Desculpa te interromper, mas assim, eu acho que esse é um gancho que a gente precisa dar. Existe um percentual que cerca de 90% das pessoas que praticam suicídio, elas não. Desses 90, cerca de 60% não buscou tratamento. E os que buscaram não foram bem encaminhados, foram maltratados, né? No sentido do encaminhamento. E isso me faz acender um alerta, porque o corpo é o primeiro, talvez o último, mas o mais gritante, porque a gente começa a sentir os pensamentos mudando, a forma, a concentração. Existem pequenos sinais que, às vezes, no dia a dia, na correria do dia a dia, a gente não enxerga, não observa. Mas, para mim, o corpo, ele grita exatamente como tu disse, né? E eu acho que é muito importante, é um convite, gente, para quem está aqui conosco e para quem vai assistir depois, prestar atenção no corpo de vocês. Porque às vezes a gente vai, ai, não tô legal, mas segue naquele negócio maluco, naquela rotina maluca, e isso começa a gerar adoecimento. Isso. Então, é uma das estratégias, inclusive, de prevenção, né? É poder respeitar isso, buscar ajuda exatamente como tu fez, né, Rê? De entender que, poxa, paralisia facial já é bucha de lidar. Burnout, esse esgotamento profissional que vem, né, derivado da carga do trabalho. Então, tem alguma coisa que eu preciso fazer para resolver, né? Tem alguma coisa que não tá bem. Sim. E essa semana, na sexta, eu vou fazer, né, um dia de palestras ali sobre saúde mental e suicídio. Então, eu também vi essas estatísticas e revi agora, né? Então, assim, é um número, né, gritante, cerca de 90%. Né? Poderia ser prevenido. Então, assim, são canais de escuta e de acolhimento que a gente precisa. E isso é fundamental. E através do autoconhecimento, a gente consegue se reposicionar na vida, mesmo com desafios. Porque não quer dizer que a gente não vá ter desafios, mas a gente acaba reconhecendo os nossos recursos, né? Então, voltando. Aí eu fiz, né, essa parada. E abril de 2019, então, eu pedi demissão de uma forma planejada, né? E aí lancei a RGC Consultoria e Saúde Integral. E uma outra coisa também que eu vi que já não fazia mais sentido para mim, eu queria trabalhar com as pessoas que quisessem ser trabalhadas. Porque eu tenho esse, e hoje eu reconheço que é a minha maior potencialidade e a minha maior vulnerabilidade, que é o afã de ajudar. Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei, desde pequena, de estar à disposição, né, das outras pessoas. Mas isso tem um limite também, porque eu também preciso me colocar como prioridade. Então, aí eu comecei a rever, né, esse meu posicionamento, lancei a RGC Consultoria e Saúde Integral, e em maio, né, eu saí dia 18 de abril e dia 5 de maio, eu já estava inscrita na pós de constelações sistêmicas. Que chegou para mim uma semana. Por quê? Como é que tu chegou nesse assunto? Nos conta. Bom, eu vou voltar um pouquinho. Eu sempre gostei muito e respeito muito as bases da psicologia, que é a minha formação. Tenho aqui minha coleção do Freud, fiz a minha formação em psicanálise, que é por onde nós entramos normalmente, né, na psicologia, e é a base, né, a psicanálise é a base, né, de todas as outras áreas, né. Mas eu também sempre gostei das terapias integrativas, de ver o ser humano como um todo. Eu eu tenho certeza que nós temos essa face espiritual, a face física, o mental, o emocional. Então, por isso também que eu bato nessa tecla do ser integral. E aí, buscando, tenho outras formações em barras de axis, reiki xamânico, reiki usui, eu complemento o meu dia a dia. E nessa época, que eu estava ali nessa transição, em 10 dias, a minha vida mudou completamente. Parece história, né, de filme. Mas a minha mãe me mandou um e-mail, né, uma mensagem que ela tinha visto na internet, uma técnica chamada constelações. E eu nunca tinha ouvido falar.
E aí, Caramba, não eu acredito que foi entrei tua em mãe, não contato, sabia disso. né? Digitei ali na internet constelações sistêmicas, o link que ela me mandou e não entrava, não entrava. E daqui a pouco me apareceu a pós ali no Google, né? Porque a pós começar, isso foi no finalzinho de abril, a pós começaria dia 5 de maio. Aí eu entrei em contato com a UX, a coordenadora do curso, a professora Maria Justina, que é minha grande mestre, fez contato comigo no dia 1º de maio, feriado, à noite. Nós conversamos durante quase 1 hora. Eu marquei Que uma legal. constelação com ela para conhecer a técnica, porque eu não ia, né? Tudo que eu faço, eu me submeto antes. Todas as Uhum. técnicas que eu aplico, eu experimento antes. E aí fui eu e a minha mãe, de Porto Alegre para Caxias, fazer a constelação. E eu já fiquei lá para o primeiro semestre da pós. E aí depois é que eu fui entender. Então foi muito intuitivo. Mas Uhum. depois eu fui entender que eu entrei pelas mãos da minha mãe, não poderia ter sido melhor. Porque foi com Já autorização dos entra com meus pais, algumas mesmo a leis. minha mãe, Aham. mesmo a minha mãe não sabendo o que que era. Então foi muito intuitivo, assim, né? E aí, o que que são as constelações, né? Acho que eu já posso entrar nisso, né? Sim, eu As ia te constelações é perguntar. uma técnica. As constelações é uma técnica onde, de uma forma assim muito resumida, é Uhum. uma técnica que nós aplicamos, tá? Não existe quantas vezes eu posso fazer, existem as peculiaridades de cada caso. Mas é uma Uhum. sessão, é um exercício onde a gente traz à tona, né, após ver qual é a demanda do paciente naquele momento, a gente traz à tona os emaranhamentos, ou seja, aonde aquele sofrimento atual está preso, né? O que que ele vem repetindo do seu ciclo familiar. Aí Uhum. pode ser paterno, materno, às vezes vem, né, uma parte, enfim, uma parte de cada. Mas o que que são as constelações? A gente dá luz à origem da questão que está se repetindo e causa o adoecimento. Tá? Uhum. E esse adoecimento ele pode ser tanto físico, quanto emocional, quanto mental, ele pode aparecer disfarçado em dinâmicas do dia a dia, como algo que não dá certo, uma profissão que não vai, uma indecisão, até adoecimentos físicos, né? Ou algum sofrimento mais aparente, digamos assim. Uhum. E aí, dentro das constelações, existem as ordens do amor, que a gente chama que são as leis sistêmicas. E depois que a gente entende, para mim, é uma filosofia de vida. Não é a cura de todos, porque eu não acredito nessa cura milagrosa. Eu acho que a Uhum. gente tem os recursos e a gente pode olhar a vida a partir do nosso adulto. Então, as leis sistêmicas, elas nos ajudam nessa organização do nosso dia a dia, nessa perspectiva que a gente tem de uma forma diferente das questões que nos rodeiam, né? Uhum. Ancestralidade é. A ancestralidade é incrível, a Flávia colocou aqui, né? É verdade. Então, agora que a gente já entra nessa, se ela quiser até fazer alguma pergunta, a gente está aqui. Posso seguir nas leis? Sim, sim. O que eu queria só compartilhar, assim, é que a forma como eu me conectei com esse tema, eu acho que talvez, assim, é o tema que chama a gente, não o contrário, né? E eu acho que é válido trazer Sim. isso para vocês. Eu conheci uma pessoa muito especial em Portugal, a Ângela Escada, e eu lembro que eu estava fazendo a minha pós-graduação em inteligência emocional e tal, e aí a gente conversou um pouquinho. Eu recebi o nome dela num evento e depois fui atrás dela e ela foi lá no meu escritório tomar café comigo. E ela, a gente conversou algumas coisas, daí a gente falou sobre família, sobre decisões, sobre carreira. E ela disse assim: eu gostaria que tu viesse num evento que eu vou conduzir. E eu me lembro até hoje, Rê, era um sábado de tarde. Eu pensei, nossa, um treinamento sábado de tarde, né? Tudo bem. Fui lá com meu caderninho, juro, tá? Meu caderninho, minha bolsa, minha água. Cheguei lá, era um prédio. Eu falei, gente, um prédio assim, residencial, né? O que é isso? Aí entrei, um monte de sapatinho fora do apartamento dela. Eu falei, nossa, as pessoas estão de meia. Aí quando eu entrei, tinha um tapetão grande, as cadeiras ao redor, o pessoal em silêncio, todo mundo tranquilo, mas, né, assim, sem aquela agitação. E eu pensei, eu acho que eu tô no lugar errado.
Foi a mudança da minha vida, porque naquele momento eu vi a constelação acontecendo, eu não entendi nada, mas eu acho que o não entender nada, e isso é uma lição que eu tiro de vida até hoje, significa eu não ter expectativa. E quando a gente não tem Uhum. expectativa, a gente também se deixa surpreender por aquilo que está acontecendo e se deixa conectar com aquilo que está acontecendo, inclusive emocionalmente e as próprias sensações físicas, né? Oi, Fer, seja bem-vinda. Então, e foi uma transformação muito grande, porque quando a gente explica conceitos, eu acho que agora tu vai trazer isso, quem Uhum. nunca viveu talvez se sinta um pouco desconectado, mas as pessoas que experienciarem essa metodologia, também essa ferramenta, né, vão conseguir curar muitas coisas que estão emaranhadas, né? Então, quero contar assim só para vocês que foi um relato super aleatório. Eu fiz uma vez, depois eu voltei, depois eu continuei, depois eu me experimentei com a Rê. E, e realmente traz uma projeção de cura e de luz para algumas coisas que a gente acha que a gente não está preparado para mudar, mas são assuntos muito necessários, né? Então, força aí, explica o que são as leis sistêmicas ou as ordens do amor, porque eu acho que é muito bonito para a gente entender. Não, e assim, antes eu só quero pegar duas coisas que tu disse que são bem importantes, que são armadilhas. Uma é uma armadilha, a outra é uma luz. Mas assim, eu Uhum. querer entender. Essa é a armadilha da nossa mente, né? Então, E assim, que mora em mim, eu né? tô assim. Eu sou uma pessoa que hoje eu doso muito a questão da lógica, da ciência, por isso que eu experimento as coisas, eu preciso sentir, por Uhum. mais energética que seja a terapia, mas eu também aprendi com as constelações a respeitar o meu sentir. E aí eu fui libertando o meu físico do peso que eu carregava. Então, por exemplo, uma coisa que é típica hoje que muitas pessoas têm é enxaqueca tensional. E esse é um sintoma que eu consigo dizer que eu me libertei. É muito raro hoje em dia eu ter. Então, assim, tem pequenas curas que fazem toda a diferença, tá? No nosso dia a dia, quando a gente se entrega para o sentir e quando a gente se Bem importante. liberta do querer entender tudo. Uhum. Porque as constelações, tem vários livros hoje que tem conceitos, a gente pode entrar na internet, vai ter uma explicação, mas é uma terapia do sentir. Eu vou falar sobre as leis agora, mas as pessoas precisam ir e se experimentar. Oi, Lari, tudo bom? Oi, Fê também, mandou um elogio para nós, beijo para ela. Obrigada, Lari. Então, assim, eu quero convidar as pessoas, sejam onde elas estiverem, pode ser online, mas que se experimentem, que vejam a série Uhum. Uma Nova Mulher, que se entreguem, que a série está aí no Netflix para todo mundo olhar, ou que se entreguem numa dinâmica. Então, é muito importante, tá? Bom, e aí a entrega ao sentir é libertador. Tu apenas sente. Porque às vezes a gente chega num ambiente onde a gente está se sentindo desconfortável. Mas pela minha teimosia e por eu querer ser perfeita e por eu querer dar conta de tudo, eu me forço a estar naquele lugar. E às vezes é uma agressão para mim, tá? A gente pode voltar nesse exemplo, que ele é bem comum. Se alguém tiver alguma pergunta, vai Uhum. deixando aqui que a gente vai organizando. Mas assim, o que são as leis sistêmicas, tá? O Bert Hellinger, que é o organizador dessa grande técnica, né, da atualidade, desse grande instrumento que a gente tem hoje em dia, e que, se bem usado, é maravilhoso, tá? Então, procurem profissionais que estudam, e que essa é uma formação que é para sempre, é uma formação muito séria, porque a gente mexe nos traumas das pessoas, tá? Então, o que são as leis, as ordens do amor? A primeira é a ordem, é a hierarquia. Quem veio antes, né, é o grande. Quem veio depois é o pequeno. Então a gente depois pode voltar aqui. Mas um exemplo que eu já dou é a nossa relação com os nossos pais, com os nossos ancestrais. Muitas vezes, por exemplo, por eu, filha, me colocar num processo de terapia, estudar, né, ou ter uma condição daqui a pouco, até financeira, melhor que os meus pais, eu me coloco como grande. Isso causa uma desordem. Isso causa um desrespeito a essa ordem natural.
Então, não quer dizer que eu não vá ajudar os pais, mas tudo tem um limite. Assim como ajudar os outros. Dentro de uma empresa, existe uma hierarquia. Por mais que as relações sejam de parceria, por mais que seja uma empresa aberta, existe um organograma a ser seguido. Esse fluxo de energia de qualquer sistema. Cada um tem o seu lugar. Essa é a ordem. Nos relacionamentos amorosos, eu e o meu companheiro ou minha companheira, nós andamos um ao lado do outro. Nós somos iguais. E muitas vezes o que se coloca, um maior que o outro. E aí causa começa a também gerar a esses desordem. desequilíbrios, né, Rê? E aí começa a gerar os desequilíbrios. Tá? Então, eu e os meus irmãos somos iguais e diferentes. Porque existe uma ordem. O mais velho para o mais novo. Né? Mas somos iguais. Antes de tudo, somos filhos. Tá? Então, assim, muito resumidamente, essa é a ordem. É o meu lugar, o lugar que eu ocupo naquela relação. Depois vem o pertencimento. Todos nós queremos pertencer, queremos ser aceitos, nós queremos ser amados. E aí as desordens aparecem, porque muitas vezes a gente quer ser amado a qualquer custo e a gente abre mão da gente mesmo. Então eu quero salvar o outro. E aí existem várias dinâmicas, né, de adoecimento. E aí tem uma delas que eu até escrevi um post esses dias, eu posso compartilhar depois contigo, a gente pode fazer um post BG e RGC ali. Mas eu sigo você no adoecimento. Então eu acabo me identificando com a dor do meu sistema. Então são ciclos repetitivos de adoecimentos, aquelas famílias que vêm repetindo câncer, que vêm repetindo depressão, que vêm repetindo o insucesso, né? O fracasso, o não merecimento, a não satisfação nos relacionamentos e no ambiente de trabalho, o não merecimento por assumir o meu lugar, por exemplo, de mãe ou de filha, porque a minha mãe, os meus pais não conseguiram. Tá? Então, são alguns exemplos. A questão do suicídio entra muito aqui, porque eu sigo você. Ou, ao invés de você, vou eu, por amor. Então, para você ficar na vida, eu vou. Isso são dinâmicas do inconsciente e que se repetem nas famílias. As famílias que têm históricos, né, trágicos, de perdas trágicas, também está aqui no pertencimento. Então, eu posso me ligar ao outro pelo amor cego. Não é o amor que cura e que liberta. É aquele amor a qualquer preço. E depois eu tenho a troca, o equilíbrio, desculpa. O equilíbrio eu dou e recebo. Sempre há uma compensação. As únicas duas relações que não têm compensação é de pai para filho, porque eu não retribuo a vida que eu recebi dos meus pais, cuidando deles. Eu agradeço, Sana. Eu agradeço a vida que eu recebi através de vocês e com ela farei algo de bom. E ela flui através de mim para os meus descendentes. Se eu não tenho filhos, eu sigo a vida colocando essa energia criativa num projeto, escrevendo livros, difundindo o meu conhecimento. Essa é a energia criativa, tá? Que também está ligada à energia vital. Então, não necessariamente eu só honro seguindo tendo filhos, tá? Que essa é uma pergunta que já vem, então já me veio aqui, eu já respondi. Eu posso honrar a vida também usando essa energia criativa de outras formas, tá? E um professor para um aluno, porque o professor detém ali o conhecimento. Então, eu só agradeço o conhecimento que eu recebo e eu honro esse conhecimento passando o conhecimento adiante. Hoje eu estou aqui honrando os meus mestres da constelação e da psicologia e todos os meus mestres de Reiki, de todos, inteligência emocional, porque eu estou passando o meu conhecimento adiante, eu estou fazendo algo de bom com isso. Eu estou passando aqui para milhares de pessoas, né? Porque o nosso alcance aqui é infinito. Então essas são as leis do amor.
E ainda existe o Dr. Fernando Freitas, tá? Que é um médico constelador aqui do Brasil. Ele é bem famoso, né? Nas redes sociais, eu indico, assim. E ele é um médico cirurgião, então, assim, ele fala... E ele é constelador, hoje ele trabalha só com isso. Eu tive aula com ele na pós, e ele coloca para nós que também há a lei do tempo. O que que é a lei do tempo? Cada um no seu tempo. Oi, Andressa, beijo para ti. A lei do tempo. Então, eu estou aqui agora no meu tempo. Eu deixo os conflitos que passaram, cada um no seu tempo. Eu honro agora a história da minha família daqui para diante. Eu preciso estar presente no agora. Enquanto eu estiver ocupado com o passado, remoendo, ocupando a minha energia, eu não estou vivendo. Então, essa lei do tempo é muito interessante também, porque é um desafio nosso, né, Brenda? A Brenda trabalha com coaching, com treinamentos, então a gente fazer com que as pessoas estejam no estado de presença, nós permanecermos no estado de presença é um desafio. Presença agora. Eu aqui agora. Sinto o meu corpo, sinto o cheiro, estou aqui falando com vocês, vendo a Brenda, sentindo a energia do grupo que está aqui. Então, isso também nos liberta. E nos E eu traz para nós mesmos. acredito que tem uma questão do tempo aqui, que talvez as pessoas adoeçam sem perceber, né, Rê? Mas a questão da comparação, a questão de achar que tá tudo muito bom só na vida do outro, ou de mostrar, né, algo que verdadeiramente não está sentindo, então acaba havendo uma dissonância aí entre o que eu estou sendo e o que eu estou mostrando. Então, tem várias coisas que dá para a gente refletir no contexto, né? Redes sociais, ou vida, ou carreira, enfim. Mas essa questão do tempo faz todo sentido, porque é um convite constante a gente estar aqui no agora, né? Eu estar aqui no agora. Venho me conscientizando. Tem dias que eu consigo mais do que outros. Mas é algo que a gente tem que prestar atenção, inclusive para ter mais saúde, né? Porque uma das coisas que, inclusive, a Sonja de Bormis fala, uma das estratégias para a gente aumentar os nossos índices de felicidade a curto e a longo prazo é estar no presente. Então, no fundo, estamos no mesmo ponto, né? Estamos no mesmo ponto. A vida só acontece no agora. Né? Eu posso fazer algo comigo hoje. E isso vale para nosso autoconhecimento, para a gente ter mais consciência, mesmo as pessoas que estão em sofrimento. É eu me trazer para o agora, né? Então, o que eu posso fazer agora? Se eu não consigo comigo mesmo, quem eu posso buscar? Que rede de apoio eu posso buscar? Isso tá A tudo Sheila bem. está aqui também, a Isha também. Oi, gente, sejam bem-vindas. Todos bem-vindos. Quem eu não conheço, prazer. Então, assim, acho que o que tu trouxe agora, né? É a gente se trazer, né, para o agora. Eu acho que essa é uma das chaves também, assim. E o que tu trouxe ali, tem dias que a gente não vai estar bem. A vida é feita de ciclos. E tá tudo bem. Porque senão eu caio também numa autoexigência. E aí o Bert Hellinger diz, só o imperfeito evolui. O perfeito estagnou. Então, nós não somos perfeitos. E aí, também tem uma outra frase que eu adoro, que é da minha mestre Maria Justina, de Constelações. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos mais aqui. A gente já tinha evoluído, a gente estava em outro patamar espiritual. Então, a gente está aqui para aprender e está tudo bem. Esse é um autorrespeito, né? Autocompaixão, autoacolhimento. Se eu me autoconheço, eu sei das minhas vulnerabilidades, eu sei quando, como e onde buscar um apoio, eu sei das minhas potencialidades, então eu sei como ajudar as pessoas, de que forma e de que melhor forma eu posso ajudar. E eu sei quando eu não estiver bem, eu vou me recolher. E esse é um momento, essa e tá tudo questão, bem. o autoconhecimento é um alicerce que
Tem tantas pessoas que banalizam, mas para mim é um alicerce na vida. Quem se permite acessar essas informações, entender o seu sistema de funcionamento, entender ali os emaranhados, né, a relação da família, o seu papel na família. A gente mexe com muita coisa, eu falo a gente porque eu passei por esse processo e estou nesse caminho, tá, gente? Eu também experimento antes de trazer para vocês. Mas é algo muito poderoso, assim. E uma das perguntas que eu queria te fazer, então, retomando para quem chegou depois. As leis sistêmicas ou ordens do amor. Ordem, pertencimento, equilíbrio e tempo. Isso? Isso. Muito bem. E Rê, quando a gente fala sobre honrar a vida, tá? Honrar a ancestralidade, você falou que significa nós agradecermos, honrarmos e fazer algo de bom com ela. Tem algum momento em que esse fazer algo de bom não acontece e aí a gente entra nessas desordens e como é que essas desordens influenciam na saúde emocional e mental? Porque a gente já percebeu que o corpo responde, né? E o corpo mostra. Mas a nível sistêmico, acontecem outras ações que a gente pode ficar atento? Sim. Acho que tem vários exemplos aqui. Mas assim, o que me vem de comentar? Nós todos temos carências de infância. Porque os nossos pais, né, nos educaram, nossos pais ou quem exerceu a função materna e paterna, nos educou a partir da sua história. Então, essa educação ela já é condicional. Mas nós, crianças, a nossa criança, ela não tem condições ainda e nem recursos mentais e emocionais para nos dizer isso é bom, isso é ruim, a gente vai se vinculando àquele modelo que a gente tem. E aí já vão criando as desordens. Porque nós todos temos, em algum momento, algo que não foi saudável. Então, e aí a gente buscar ou oferecer para a gente um recurso para a gente poder entender a nossa história, aí entram as constelações. Então, a gente é como se fosse montar um quebra-cabeça, colocar as pecinhas no lugar. Então, eu vou entender por que hoje, por exemplo, eu repito relacionamentos que não me satisfazem. Pode estar ligado, isso não é fechado o diagnóstico, mas uma hipótese é que esteja ligado a uma carência que eu tenho de função materna. Eu não tive um acolhimento amoroso, porque a minha mãe ou quem exerceu esse papel não teve. Então, eu só tive uma nutrição, coisas básicas. E hoje eu me submeto a qualquer tipo de relacionamento, seja no trabalho, seja com parceiros, seja com amigos. E aí eu me submeto a relacionamentos abusivos. O que a constelação pode ajudar? Eu entender essa história. A partir do meu adulto, eu saio, olho o que aconteceu nesse meu sistema familiar e eu acolho a minha criança, porque a minha criança ainda está lá atrás na minha história, esperando que quem estava cuidando de mim me dê tudo o que eu preciso. E eu saio na vida replicando e buscando isso, colocando essa expectativa no fora, no outro, que na verdade é a minha mãe que eu estou buscando. E enquanto adulto, as constelações elas vão nos mostrar qual é a origem disso, às vezes é gerações atrás, e eu me trago para o agora, para o tempo, e eu hoje tenho condições de cuidar da minha criança. Então eu retiro simbolicamente e energeticamente a minha criança lá de trás, trago agora, e eu tenho condições de te acolher. E se não tenho, a gente vai aprender junto. Não sei se te respondi, mas eu procurei trazer como um exemplo já. Com certeza. Tá? E a questão das lealdades invisíveis, fala pra gente sobre isso. O que são as lealdades invisíveis? É o amor cego, que eu trouxe quando eu falei de pertencimento. Então, as lealdades parentais invisíveis, ou emaranhamentos, é todo aquele ciclo repetitivo. É aquele conflito, aquele adoecimento que se repete por gerações e gerações. Com um amor cego.
Então, ninguém para olhar. As coisas só vão acontecendo. Então, são os adoecimentos, por exemplo, né? Ou as insatisfações que a gente já trouxe. E essas são as lealdades invisíveis. Até Ok, que perfeito. um membro pare, olhe, dê luz através das constelações e quebre esse ciclo repetitivo, dando lugar a alguém que não foi excluído, um sentimento que não foi vivido, um luto, né? Esses são exemplos. E a questão das lealdades, por experiência própria, é uma decisão que parece que tira um membro, assim, da gente, né? Que tem muitas coisas que a gente continua levando da nossa família, do nosso sistema, que não nos ajudam a chegar onde a gente deseja, né? E por que a gente está trazendo isso para vocês? Porque todo mundo tem a sua história, todo mundo tem as suas dores, e às vezes a gente não consegue num processo de coaching, porque nem é esse o objetivo. Tem gente que busca coaching para trabalhar isso, tem gente que busca terapia, mas talvez não consegue acessar esse tipo de informação. Então, eu acho que a constelação entra muito como um recurso de luz. Não tem outra forma de como cliente, assim, como pessoa que experimentou, para explicar para vocês. E Rê, para a gente ir se encaminhando, porque já passaram 40 minutos, surreal. Como unir a psicoterapia com as constelações? Assim, como é que a gente. Ok, né? Então, no contexto, né, no pano de fundo de Setembro Amarelo, de pessoas que talvez estejam doentes, que precisem de ajuda. Como conduzir essas pessoas, né? Faz sentido trabalhar desse ponto de vista, com essa técnica? Como que esses dois mundos, esses dois universos se unem para ajudar as pessoas, não só quem está doente, mas também quem quer se conhecer, quem quer prosperar na vida, né? Tá. Aqui no Brasil, as constelações elas são reconhecidas como terapias complementares pelo Ministério da Saúde. Tá? E eu acho que ela vem muito nesse sentido, né? De complementar a psicoterapia, de complementar na área jurídica, que entra muito as constelações, aqui no Brasil também está muito reconhecido, na questão de desenrolar processos familiares, trabalhistas, mediação de conflito, na área médica, né? Para ver de onde vem, ela não substitui nenhum tratamento. Então, ela é complementar. Então, o que hoje eu faço como prática? Alguns pacientes chegam através de mim, primeiro fazendo a constelação, e aí depois eles decidem seguir, porque sabem que eu sou psicóloga, e aí a gente sempre dá um tempo entre a constelação, porque a pessoa precisa assimilar tudo o que aconteceu. Se eu entrar com a psicoterapia direto, eu posso intervir no processamento dessas informações, e a gente não quer que fique tudo no mental, a pessoa precisa sentir a constelação, precisa acomodar os insights, e a psicologia ela entra nisso, as sessões de psicoterapia, nessa acomodação dos insights que vem depois, e na aplicação disso no cotidiano. Porque uma coisa é a constelação e o exercício. A outra é quando a pessoa sai do consultório ou desliga o computador, no caso do online. E ela volta para o mundo real. Tá bom, o que eu faço com esse monte de coisa agora? Então, a pessoa precisa ter o seu tempo e assimilar. E depois, talvez, ela precise de um apoio. E aí que eu acho que a psicoterapia, ela entra como um recurso. Ou ao contrário. Às vezes eu tenho também casos de pacientes que eu indico a constelação, fazem a constelação e depois a gente segue. Porque a gente chega num ponto na psicoterapia que eu vejo, como eu tenho esse recurso, que a constelação ela pode ajudar num salto quântico daquela questão. Que a pessoa está ali patinando e ela precisa desse recurso externo, montar o cenário, trazer do inconsciente aquele padrão repetitivo de comportamento, e aí, através das técnicas, eu apoio nesses insights que vão surgir e nessa reorganização da questão, tanto individual quanto coletivo, né? Porque a constelação ela pode ser individual ou coletivo. Então, ela entra como um recurso antes ou depois ou durante da psicoterapia. Ok, perfeito. Desculpa te interromper. E acho que é uma dúvida que as pessoas têm muito. Dá para fazer online? É a mesma energia? Funciona? Não funciona?
Mesma coisa. É igual, é impressionante, assim. Eu dizia que eu nunca ia trabalhar online. E Uhum. desde final de março, né, de 20, eu atendo online. Hoje eu tenho pacientes, né, por todo mundo, graças ao Ai, que online, bacana. né? Então, sim, é a mesma energia, né? E aí, tanto individual quanto coletivo, online, presencial, trabalho com as duas modalidades. E é impressionante, Uhum. a Lari aqui me conheceu em março e ela disse que eu dizia mesmo que eu nunca ia trabalhar online. Estou aqui hoje online, né? Viu? Que E é isso. bênção poder também se abrir para ter outros caminhos, outras alternativas, levar É. mais longe aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente faz, né, Rê? Que bacana. Tu Quem diz que gostaria não de pode, ou deixar. quem coloca Oi, tempo, coloca limite é a mente, né? E nas constelações e com a filosofia do sentir, do sistêmico, a gente também aprende a se entregar. desculpa. E isso é tão mais leve, isso tira o peso que tu falou aquela hora, né? Dessa rigidez que a gente carrega, né? Isso não, isso Uhum. sim, enfim. Uhum. Isso pode, isso E não é um pode. processo de união, que inclusive a gente trabalha muito na inteligência emocional, mas alicerça muitas outras coisas, né? A coerência emocional, ela se dá na integração do sentir, do pensar e do agir. Porque se eu Uhum. só ajo, né, e sem pensar, e de uma forma imatura, talvez eu corra riscos em relação às minhas relações, aos meus resultados, a forma com que eu estou envolvendo. E se eu só sentir, agir, se eu só sentir e pensar e não agir, eu também fico estagnado naquele processo. Então eu preciso unir essas três pontes para poder prosperar, né, em todos os sentidos. Rê, E tens alguma ó, mensagem? posso Oi. só trazer um ponto que eu acho que é bem importante, que eu acho que eu não falei com todas as letras aqui. Quando a gente honra a nossa história, a gente sai da posição do julgamento. Então, essa palavra ela é muito importante, tá? A constelação, ela nos leva para um lugar livre de julgamento. Isso, por si só, é assim, ó, só de falar já me deixa É mais forte. leve, tá? Por quê? Porque eu entendo a história, eu olho. Eu saio da questão do certo e errado, porque meus pais fizeram certo e errado, os meus avós, os meus tios, os meus filhos, o meu chefe faz isso, o meu funcionário faz aquilo, o meu cliente, porque as constelações eu aplico, né, em qualquer lugar, em qualquer área. Então, eu passo para olhar a história como um todo. Esse é o segredo do sistêmico. E aí sim, claro, tem coisas que valem, tem outras coisas que não valem. Mas aí eu deixo para a justiça, por exemplo, em casos de crimes. Né? Eu Uhum. saio dessa posição de julgador. E isso nos liberta. E Então a torna gente a não vida pede tão mais perdão. saudável. Não, e a gente também não precisa pedir perdão. Perdão, a gente diz eu sinto muito e a gente honra a história, né? E aceita como ela foi. Esse é um exercício muito complexo de fazer. Uhum. Porque esse é um padrão, a gente precisa mudar esse padrão, né? Mas a gente se libera do julgamento, de certo e errado. A história é como é. A partir do momento que eu tenho consciência, eu tenho condições de fazer as minhas escolhas. E mesmo assim, às vezes eu tô impactada pela minha experiência. Então, o lugar de julgador não é o nosso, não é saudável. Eu só Ah, queria muito deixar isso que eu obrigada. acho que é importante. Bom, quer se encaminhar para a mensagem final, hein? Quer fechar de um Sim, jeito bem bonito, bem especial? sim. Como eu preparei, eu vou ler de coração, mas foi uma mensagem que eu senti aqui, que eu acho que eu posso deixar nessa live, né, que abre essa série de 3 lives, e que vai falar dessas possibilidades, né, da gente viver, né, e também de quem está em sofrimento ter essa oportunidade de falar sobre, né, e a gente acolher as pessoas, porque isso já salva vidas. A escuta de verdade, né? E eu também poder falar, isso salva vidas. E eu acho que a gente está aqui para viver. Então, estamos aqui para viver, para sentir a vida.
fluir através de nós, honrando a nossa história e os nossos antepassados. Muitas vezes a gente precisa fazer diferente e romper esses ciclos repetitivos de adoecimentos físicos, mentais, emocionais, ciclos que se repetem sem o fluir da vida. Não é fácil, mas com a consciência, com o autocuidado, com amor, com apoio, a gente se liberta. E a gente está aqui e sempre é tempo de viver, de romper ciclos e de recomeçar. É isso, é só acreditar na vida. Uhum. E fazer o sentir elevar, né, na nossa vida, assim, porque falo por mim, assim, você foi um presente na minha vida e eu te agradeço muito, porque o mental é algo que está muito presente em mim. Quem me conhece sabe que eu gosto de entender, mas chega um ponto que eu preciso, para funcionar melhor, eu preciso sentir, eu preciso respeitar isso, eu preciso respeitar minha intuição. E a minha vida prosperou muito e melhorou muito graças também a tudo isso que a gente conversou hoje. Então eu te agradeço, Rê, por estar aqui, por levar essa mensagem também para todo mundo que está nos ouvindo, de dizer para vocês, gente, que tem pessoas muito especiais, muito competentes, com muita luz para nos ajudar e nos ajudar a encaminhar as pessoas que talvez não estejam bem, que não estejam passando por um momento de vida. Não precisa ser próximo ao suicídio, mas que não tá legal, então não deixa piorar. Resolva enquanto há tempo, tem pessoas que estão aqui para isso, e o nosso papel é poder acolher, poder ajudar. Renata, dorme com os anjinhos, muito obrigada pelo teu tempo. Pessoal, obrigada por vocês estarem aqui, é muito importante para nós. Se vocês puderem amanhã, juntem-se a nós, tá? Gratidão, fiquem bem. Beijo a toda a nossa audiência que estava aqui, queridos. Um beijo. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.